Olá pessoal, vamos começar agora a nossa segunda semana do segundo bimestre, lembrando que em ciências nós começamos o conteúdo sobre matéria, tá? E antes da gente dar continuidade sobre esse conteúdo, falar um pouquinho mais das características de matéria, vocês ficaram de fazer o exercício da página 3 do livro de ciências, tá? Eu espero que todo mundo esteja conseguindo acompanhar, colocar, tirar as fotos, arquivar, mandar para a professora para a gente estar acompanhando o conteúdo, tá? No livro de vocês, o tópico da tarefa de casa era como transformamos os materiais. Para vocês terem uma ideia de que tudo é matéria, mas nós, algumas matérias, nós não utilizamos ela da forma primária, daquilo que nós às vezes retiramos da natureza e nós já utilizamos delas. Muitas matérias, elas são transformadas. Então, no dia a dia, a gente usa muita coisa que é um produto final de uma matéria retirada da natureza. E aí fica essa pergunta, como que nós transformamos os materiais? Por exemplo, essa mesa que está aqui do meu lado, esse livro, não é a matéria original. Foi retirada do meio ambiente e depois dessa transformação, eu estou agora com o produto final, que no caso é um livro. Mas como que houve? Como será que as pessoas fazem essa transformação? E aí aqui fica a primeira pergunta da página 3, porque aqui no caso, no livro de vocês, está sendo trabalhado um fitoterápico, que é uma planta com fim para ser utilizado de uma forma medicinal, para alguma função, para eu me sentir melhor, ou talvez alguma doença que eu estou passando, eu preciso ter um resultado melhor, uma qualidade de vida melhor. Então é um produto que foi retirado da natureza, foi transformado e aí eu tenho o produto final. Então vamos lá. Primeira pergunta, cite alguns fatores que influenciam a escolha de materiais para a fabricação de um produto. Lembrando que a resposta do livro de vocês foi muito pessoal. Então, o que a professora falar aqui, alguns responderam de um jeito, de outro, e conforme aquilo que eu vou falando, pode ser que bata com a resposta de vocês. Então, quais são alguns fatores? Se você olhar essa imagem da página 2, você vai ver dois rapazes ali retirando a planta da natureza. Então, alguns fatores são ver se a planta está com uma boa qualidade. Então, eles vão olhar aquele produto, aquela planta, ver se a folhinha está bem verde, ver se a região da cultura, se tem algum tipo de bicho que atacou as plantas, se o clima foi favorável, se aquela planta está dando uma boa qualidade. Então, esse é algum dos fatores que influenciam na escolha desse produto. É ver se ele realmente está com uma qualidade muito boa para ser cultivado e começar essa transformação. Analisando as imagens de abertura, cite algumas etapas pelas quais a produção de um medicamento fitoterápico passa. No caso aqui, se você olhar essa imagem do livro, ele está dentro de um forno, que é para fazer uma secagem do produto. Desculpa, professora. Então, essa secagem do produto, porque depois que a planta seca, ela vai passar por um processo como se fosse um triturador, um moedor, para conseguir que ela fique numa partícula bem pequenininha para ser misturado com alguns produtos. Já no computador, quando a professora colocou aqui nos slides, eu coloquei de uma cana de açúcar, eles fazendo uma extração. Então a primeira etapa também para influenciar foi ver se a cana de açúcar estava numa boa qualidade, se a planta estava boa. Faz a extração do caldo e o processo de transformação começa ali, ó, tratamento do caldo, ver se ele também está puro, se não está com nenhum bichinho, se não está com algum sabor diferente. Depois faz uma evaporação, cozimento, centrifugação e depois a secagem, até chegar no açúcar, tá? Que já é um pozinho bem menor. Então, dependendo do produto, tem várias etapas. Se você vai fazer uma carteira, o quanto passou na fábrica, a modificação, corte de madeira, o lixamento, a junção ali, colocar em outras partes para chegar numa carteira, tá? Então, cada produto tem processos. No caso do fitoterápico, foi a secagem e depois para moer essa planta em partículas bem pequenas. E por último, aponte as consequências positivas e negativas que produtos como fitoterápicos poderiam proporcionar à sociedade. Aqui, creio eu que muitos de vocês deram uma lida um pouquinho melhor
na questão do produto em si, o que seria um fitoterápico, mas você lembrando questão de consequência positiva, uma consequência positiva e uma negativa que produtos podem proporcionar. Então vamos lá, se você pensar numa proporção positiva, é que o fitoterápico é um produto natural. Então você está comendo, você está ingerindo algo que vem da natureza. Mesmo assim, sempre lembrando com uma recomendação médica, porque a gente precisa saber se nós somos alérgicos ou não. Então, uma consequência positiva é em nível de saúde, o quanto aquilo vai proporcionar melhoras para a minha qualidade de vida. Mas pensando numa questão negativa, é que se começar a extração em grande escala, naquela região começar a tirar muitos produtos na natureza, a gente pode pensar num desmatamento, a gente pode pensar com relação a casas de animais sendo retiradas. Então a gente tem que pensar sempre o seguinte, tudo aquilo que é demais pode vir prejudicar também o meio ambiente, tá? Agora uma coisa bem legal que aconteceu domingo à noite, lá onde eu moro numa região onde tem uma mata na frente e tinha um coati no poste de luz de manhã, de noite ele estava no poste de luz porque naquele dia eles fizeram uma queimada. Em grande parte daquela parte da mata na frente da minha casa, alguém colocou fogo, chamaram os bombeiros, então aquela casinha do bicho ali do coati que estava na frente da minha casa, talvez foi queimado, né? Ou a questão da fumaça tirou ele da casinha dele. Então essa é uma preocupação que a professora sempre tem falado com vocês, a questão do meio ambiente, lembrando que no meio ambiente mora o ser vivo planta, mora o ser vivo animal. Então se a gente faz uma queimada ou corta aquela região, faz um desmatamento, nós estamos retirando também a casa de alguns bichinhos, certo? Então ficou aqui essa primeira tarefa de casa, relacionada ao nosso início do conteúdo sobre matéria, que era um momento para você refletir um pouco. Lembrando que a professora também colocou para você fazer um registro no seu fichário, faz lá bem bonitinho uma abertura do segundo bimestre, não só de ciências, das outras matérias também. Faz a abertura, coloca lá o objetivo da aula, coloca o raciocinar, relacionar o princípio bíblico, deixa registrado, que isso vai melhorar os estudos de vocês e a organização do fichário, certo? Vamos dar continuidade então. Objetivos dessa aula. Então a professora acrescentou alguns objetivos mais para relembrar que nós também temos objetivos conforme esse conteúdo matéria. São os dois primeiros aqui que estavam também na aula passada. Compreender o conceito de matéria, relacionando ao cotidiano e à constituição do universo. E identificar massa e volume como propriedades gerais da matéria. Identificar cor, temperatura de fusão, temperatura de ebulição e a densidade como propriedade específica da matéria. Então, olha que legal, nós temos já as propriedades gerais, massa e volume, tá? Gerais, que toda a matéria tem. E aí nós temos as propriedades específicas que são relacionadas e dão uma identidade diferente para cada tipo de matéria. E por último, empregar as propriedades específicas para diferenciar os materiais. Então você sabe muitas vezes que uma água, se você vê dentro de um copo uma água, líquido água, e dentro de um copo um líquido álcool, só olhando, às vezes a gente não vai ver diferença, eles são muito parecidos, mas o cheiro, às vezes a densidade, isso vão começar a diferenciar, são propriedades específicas de cada material, tá bom? Então vamos só relembrar da aula passada. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? E a professora colocou uma frase assim, tudo é matéria. Então, aonde a professora está aqui, que a professora é uma massa, eu sou matéria, eu ocupo lugar no espaço. E quando eu vim para esse lugar aqui, aquela quantidade de ar que estava aqui, que eu não enxergo, foi locomovida para outro espaço. E ar também é matéria. Então, eu cheguei nessa posição, entrei aqui, o ar que estava aqui se locomoveu, porque ar é matéria, professor é matéria, tudo é matéria, tudo aquilo que está ao seu redor é matéria. E quais são as propriedades gerais? Massa e volume. Então, toda a matéria é uma propriedade geral,
é a massa, que é a quantidade de matéria que está contida no corpo. Quantos quilos, tá? Então a professora é matéria. Quantos quilos eu tenho? É assim que se mede, tá? E o volume é o espaço que esse corpo, ou seja, essa porção de matéria ocupa, que é o litro. Então, se eu quisesse saber quanto de volume eu tenho, se eu colocar um baldão de água aqui e entrar, lembra que era o quanto eu ia deslocar de volume de água. Ou, se eu estou vendo um líquido, eu sei em litros, né, ou mililitros, quanto tem de volume. Não sei se você parou um pouquinho para olhar os produtos de mercado da mamãe e do papai, mas fica a dica para você dar uma olhada lá no armário, olha lá o quilo, olha o litro e vai poder gravar melhor a matéria de vocês para vocês compreenderem que toda a matéria tem massa e volume. Isso aqui é relembrando a aula passada. Vamos agora nas propriedades específicas da matéria. Então, o conteúdo de hoje nós entramos em matéria e vamos falar sobre as propriedades específicas. Então vamos começar com as propriedades específicas. Existem as propriedades físicas específicas e as propriedades químicas. O que são as propriedades físicas? São aquelas que podem ser observadas e medidas sem que ocorra mudança na constituição de matéria. Então eu vou poder observar, vou poder medir, mas a constituição dela, ela vai continuar sem mudança. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Olha que legal. A temperatura de fusão. Então eu pego a matéria, vamos pensar no líquido água. Matéria, líquida, água. A temperatura de fusão dela, o que é fusão, professora? É quando uma matéria líquida passa do estado líquido para o sólido. Isso é fusão. A professora vai colocar aqui para você ter esse registro também. Então, é quando o líquido vira sólido. Então, no caso, nós estamos falando da matéria água. Poderia ser a matéria álcool, matéria etanol, qualquer tipo de líquido, quando ela entra na fusão, então quando muda de um líquido para um sólido. Então você pega lá aqueles cubinhos, aquelas forminhas de gelo, coloca água, abre o freezer da geladeira e coloca lá aqueles cubinhos de água. O que vai acontecer? Passado algumas horas, o estado líquido passou a ser estado sólido, vai virar gelo, que é a fusão. Não alterou as propriedades da água, ela continua sendo água, mas agora ela não tem mais a forma de água, ela tem a forma de um cubo de gelo, tá? Então não houve mudança em nenhuma propriedade dela, da água, mas houve uma alteração da forma. Então esse é um exemplo. Então a propriedade física pode ser temperatura de fusão. Para cada tipo de matéria tem uma temperatura diferente. No caso da água, é falado que a 0 graus Celsius ela muda de estado. Vamos lá. Agora a temperatura de ebulição. Professor, o que é ebulição? Vamos trocar aqui. A ebulição é quando a matéria água ou outro tipo de líquido, ela passa do estado líquido para o estado de vapor. Então, líquido para vapor. No caso da água, nós lidamos com uma temperatura de 100 graus Celsius. É quando ela muda desse estado de água na forma líquida para água, estado vapor. Então ela continua sendo matéria água, não houve alteração nenhuma na parte química dela, mas a forma dela foi alterada, ela continua sendo matéria, mas alterou a temperatura de ebulição. Para cada tipo de líquido tem uma temperatura de ebulição diferente uma da outra. Então essa é uma outra propriedade física.
Terceira propriedade física, densidade. Densidade está relacionada a quanto ela consegue ser, vamos dizer assim, mais pesada uma que a outra, mais leve uma que a outra. Então, a densidade é a relação da massa sobre o volume. É assim que nós descobrimos a densidade de cada matéria. Então, uma matéria, água, tem tanto de massa, tem tanto de volume, vai dar o resultado dela, de quanto de densidade tem a água. E aqui é um exemplo para vocês do que cada líquido tem de densidade diferente um do outro. Isso aqui é de uma forma prática que a gente consegue observar. Mas eu não sei se algum de vocês já viram aqueles óleos trifásicos que tem. Eu sei muito da Natura, daquela marca Natura, que tem aqueles óleos trifásicos. Eles colocam ali água, um tipo de óleo e um outro tipo de líquido com mais assim álcool para dar um cheiro. Se você não misturar, eles ficam sempre com camadas diferentes, eles ficam separadinhos. Então, antes de você usar um óleo trifásico dele, você chacoalha, ele se mistura tudo na hora, mas se você deixa parado, conforme o tempo vai passando, ele vai se separando. Não sei se você já observou também, às vezes você tem água, quando a mãe vai lavar a louça e ela fez alguma fritura com óleo antes, quando na hora de lavar a louça, fica aquela água e o óleo, aquele restante de óleozinho, fica sempre ali boiando na água. Significa que a água ela é mais densa do que o óleo e o óleo é menos denso do que a água porque ele ficou em cima, tá? Então cada produto tem uma densidade diferente e aqui no caso a gente consegue observar, né? Então lá embaixo nós temos o mel, que é bem denso. Depois colocaram xarope de milho, xarope de borda, leite, detergente, água, óleo de cozinha, álcool e óleo de lamparina. Então ele começou a mostrar cada elemento sendo mais denso ou menos denso para a gente poder ter uma ideia, tá? Então a terceira propriedade física é a densidade. Depois as propriedades físicas que nós falamos, que foram a temperatura de ebulição, temperatura de fusão e a densidade, agora nós vamos para as propriedades químicas. Qual que é a diferença da propriedade física para a propriedade química? Propriedades químicas são observadas e medidas quando ocorrem transformações na constituição da matéria. Então aquela constituição química ela é alterada. Essas propriedades indicam capacidade da matéria ser transformada. Então a sua matéria ela pode ser transformada. Pensando assim, algo bem simples também, né? Acabou de acordar, vai tomar um café. Então você pega uma matéria leite, alguns que gostam. A professora já gosta de pegar a propriedade de leite e misturar com uma matéria, que é uma propriedade líquida, café. Quando eu misturo os dois, o que virou? Já um café com leite. Eu misturei, eu alterei a matéria original, leite, misturei agora com café. Alguns de vocês gostam de um achocolatado. Mesma coisa, você pega o leite, a matéria líquida com aquela propriedade química, quando você coloca aquele pó do achocolatado, mistura, você alterou a química, porque agora não está com sabor só de leite, está com sabor de achocolatado. Alguns exemplos, propriedades químicas, uma oxidação de um ferro. Então, o ferro, a química dele, quando ele está em contato com o ar, ele oxida, que vai virando aquela ferrugem. Então, é uma alteração na composição química. Já observaram isso em frutas? Por exemplo, uma maçã. Quando você corta a maçã, ela está tão bonita, amarelinha, deixa ela parada ali por algumas horas. Ela vai começar a ficar marrom, porque também a química da maçã em contato com o ar, ela também vai oxidando. Algumas frutas são reagentes, elas reagem e alteram a propriedade dela. Outro exemplo também é a poluição, né? Temos lá o mar com toda a composição dele e quando começa a jogar poluentes, óleo, algumas composições, por exemplo, numa piscina que você não pode entrar com bronzeador, professor agora até esqueceu, bronzeador e outro que protege, também um protetor solar. O que eles falam? Tome uma ducha antes de entrar na piscina, por quê? Porque você está com um composto químico, se você entrar na água vai acabar tendo uma reação e vai alterar as propriedades da água também. Então a gente tem como ter alterações químicas de matérias que tem um produto original, ele é alterado.
Próximo tópico, galera, substância e mistura. Quando uma matéria apresenta propriedades específicas constantes, ela sempre está com aquele tipo de propriedade específica e está constantemente tendo a mesma. É denominada substância. As misturas são formadas por duas ou mais substâncias, em qualquer proporção ou quantidade. Então, a substância é a matéria original. A mistura é quando é misturado uma, duas, três ou mais substâncias àquela original. Então, vamos lá. A substância água também é denominada água pura, tá? Então, é uma substância, a água pura. Já a água do mar é uma mistura, porque ela contém água pura e outras substâncias como o sal, cloreto de sódio. Então, a água do mar, por mais que ela esteja constante, a água do mar, você não chama ela de substância, ela é uma mistura, porque ela tem mais de uma substância nela. Vamos observar essa imagem aqui, tá? Nessa imagem, nós temos os 3 tipos de esferas diferentes. Lembrando lá, turminha, primeiro bimestre, nós temos a atmosfera, o ar, nós temos a litosfera, a parte da terra, e nós temos a hidrosfera, a parte da água. Se você observar cada um deles, eles são misturas. Por quê? Porque o ar, quando vocês aprenderam sobre a atmosfera, tinha vários tipos de ar que compunham a atmosfera. O oxigênio, nós temos o hidrogênio, nitrogênio, nós temos tanta composição, nós temos um pouco de vapor da água, tanta mistura que tem no ar, que gás carbônico, que o ar se torna uma mistura, então não é uma substância pura. A água do mar, como nós acabamos de ver, a hidrosfera, o mar não é uma substância pura, porque ela tem compostos misturados nela também. E a terra, a areia, são tipos de minerais diferentes, tá? Composições diferentes que compõem a terra. Então, cada uma dessas imagens aqui são misturas. Essas 3 partes que nós estamos analisando, tá? E foi essa matéria que eu estou dando para vocês sobre propriedades específicas da matéria, para lembrar quais são as propriedades físicas, quais são as propriedades químicas, o que são substância e mistura. Bom estudo para vocês, olhem lá a folhinha de atividades, façam a atividade de vocês, até a próxima semana.